Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos deu mais um dia de graça para estarmos aqui na presença dEle e também diante do nosso propósito, que é estarmos lendo esse ano de 2025 toda a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, onde nós iniciamos pelo Novo Testamento, que são 27 livros. O Velho Testamento contém 39 livros, totalizando 66, irmãos, Temos que aprender essas coisas básicas da palavra de Deus, São basilares para que nós possamos a cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, no temor do Senhor. E você que tem um chamado de ser obreiro, que seja um obreiro que não tenha nada que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, Não precisa saber tudo, ser expert em tudo, Mas que aquilo que Deus te colocou para fazer, como chamado, como propósito, que você venha fazer com excelência, amém? O melhor para o Senhor. Então, começa por conhecer a palavra de Deus, vai ser a sua ferramenta principal de trabalho, A palavra do Senhor. Tem pastores que não conhecem toda a Bíblia, Infelizmente, há pastores em cima de púlpito que não têm um conhecimento geral da palavra do Senhor. Aí fica difícil, irmãos, nós chegarmos a algum lugar desta forma, Então, vamos hoje fazermos a leitura de 4 capítulos. Eu ainda estou me recuperando, ainda não estou totalmente sarado de uma faringite aguda. Meus olhos também começaram a ficar vermelhos aqui, não sei se é conjuntivite, vou ver como estaria amanhã, mas graças a Deus que isso não nos tem impedido de lermos a palavra de Deus, E vamos, então, continuar firmes aqui. Vamos ler o capítulo 29, 30, 31 e 32 hoje, amém? Capítulo 29, lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade, na praça, fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso, dos seus dentes tirava a presa, e dizia: no meu ninho espiarei e multiplicarei os meus dias como a areia, a minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renova em mim, e meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperava, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e minhas razões destilavam sobre eles, porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria, para eles não criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola
os que pranteiam. Capítulo 30, Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho, de que também me serviria a força das suas mãos, força de homens, cuja velhice esgotou-lhes o vigor, de míngua e fome se debilitaram e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Desculpe, irmãos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles, como contra um ladrão, para habitarem nos barracos dos vales, nas cavernas da terra e das rochas, bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome da terra, eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promove a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador vem contra mim como por uma grande brecha, revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha fidelidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, e os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassaram os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim, com a força da tua mão resististe violentamente. Levantaste-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele, derreteste-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes, mas não estenderás a mão para o montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. E o meu íntimo ferve, não está quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não sou do sol, levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31, Jó declara a sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com meus olhos, como pois o fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodando a porta do meu próximo, então tomou a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, da minha serva, quando eles contendiam comigo,
Então que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo a causa, que ele responderia: aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e guiei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de veste, ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta havia a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada e quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem tédio, ou se eu exultei quando mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem se não terá saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobria as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da minha porta. Quem me dera que me ouvisse, eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus rogos juntamente chorarem, e se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eliú, capítulo 32, Eliú repreende Jó e seus 3 amigos, né? Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, pelo que não digais, achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estais pasmados, não respondeis, mas faltam-vos as palavras. Esperei, pois, mas não falais, porque já
parastes e não respondeis mais, também eu responderei minha parte também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como mosto, sem respiradouro, e virá a arrebentar como odres novos. Falarei, respirarei, abrirei... Desculpe, irmãos. Falarei, respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque eu não sei usar de lisonjas, em breve me levaria o meu Criador. Glória a Deus, irmãos, né? Nós lemos aí o capítulo 29, 30, 31 e 32, amém? Onde nós vimos aqui diversas declarações aí, né? Não somente de Jó, mas, né, de Eliú, que também começa a se declarar aqui, né, com a sua opinião, né, aquilo que ele, né, considera ser correto diante, né, desses seus 3 amigos de Jó, e ele começa aqui a colocar a sua opinião, amém, irmãos? Né? Louvado seja Deus. Jó foi provado, né, porque era um homem reto, temente a Deus, justo, se desviava do mal. E o próprio inimigo, Satanás, o nosso arqui-adversário, foi diante de Deus, né, questionar a sua retidão. Diz que ele só fazia isso porque o Senhor só lhe abençoava, né, só lhe dava bens, né, e não mal. E tudo que ele fazia, ele era abençoado. E Satanás propôs a tirar tudo que Jó tinha para ver se ele não escarneceria de Deus, né? Pele por pele. E assim, né, Deus permitiu que o inimigo tocasse a ele somente na sua vida, não permitiu, porque Deus sabia o coração de Jó, assim como sabe o meu e o teu, né? Então isso é uma coisa importante, que Deus vê a nossa sinceridade, o nosso temor a Ele, o nosso comprometimento com Ele, com a sua palavra, com a obra de Deus. Sejamos fiéis no pouco para que Deus possa nos acrescentar no muito, né? Que você possa cada dia mais ser uma pessoa responsável com as coisas de Deus, com a obra de Deus, porque é uma coisa séria, amém? É a coisa do Deus Todo-Poderoso, almas e vidas que pertencem a Ele e que nós vamos ter que dar conta dessas almas naquele dia do tribunal, né? Haverá um tribunal que nós vamos ter que dar conta, né? Que fizemos de bom ou de mal por meio do corpo ou fora dele, amém? Então nós, né, vamos finalizar orando, agradecendo ao Senhor. Deus querido, Deus amado, Deus em que nós cremos, temos a bênção e a vitória, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra e de tudo que nela há, Senhor. É a Ti que nós declaramos a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança, mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos apresentou o Teu Evangelho, a Tua Palavra, as boas novas de salvação, o Senhor que cura, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu, meu Pai, para a nova Jerusalém, que está sendo preparada, adornada para todo aquele que vencer até o fim, Senhor. E nós fomos selados com o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo de Deus, fomos batizados com fogo, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Ajuda ele, ajuda ela, ajuda o Teu servo, a Tua serva, a caminhar nessa jornada do peregrino por uma terra estranha. Somos peregrinos numa terra estranha, nós não temos uma pátria, aguardamos a nossa pátria que virá do céu. Em nome de Jesus, que o Senhor continue confirmando a Tua obra que está sobre as nossas mãos, abençoe o trabalho das nossas mãos e tudo quanto fizermos prosperaremos, Senhor, porque o Senhor é um Deus conosco, Deus Emanuel, e aonde está a glória de Deus, a bênção, a vitória, onde a presença do Senhor, o Senhor, meu Deus, confirma, o Senhor da bênção e da vitória, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém e amém. Fique com Deus, meu querido e minha querida, que Jesus continue te abençoando, abrindo a tua mente, o teu entendimento, dando no seu conhecimento, espírito de sabedoria
espírito de revelação, que o Senhor possa resplandecer sobre ti, o seu rosto sobre ti, levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém? Que Jesus te abençoe. Até amanhã, se o Senhor permitir.